Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício, trazendo para vocês novas videoaulas a respeito do tema Gestão de Sistemas Digitais na Web. Essa é a nossa videoaula 2, com o tema Conceito de Engenharia Web. É a segunda parte da aula 2, onde eu vou trazer para vocês algumas informações sobre o projeto de aplicações web. Lembrando que esse conteúdo ele é complementado com as nossas notas de aula, que vocês devem ver, que vocês devem consultar também para concluir, para enriquecer o conteúdo que é mostrado para vocês. Então vamos à nossa segunda parte da aula 2. Pois bem, está aí, vídeo aula 2, Conceito de Engenharia Web, parte 2, Projeto de Aplicações para a Web. Os modelos de processo web, eles atendem justamente ao desenvolvimento de aplicações web com padrões de qualidade, com padrões que visam atender às necessidades dos usuários. Uma aplicação web é, por natureza, um software de computador, porque ele tem uma coleção de instruções, essas instruções são executáveis, existem dados relacionados a essas instruções que vão oferecer informações ou funcionalidades para os seus usuários finais. Envolvem codificação do programa, envolve desenvolvimento de aplicações, o próprio desenho da aplicação web e também desenvolvimento de vários outros plugins e várias outras fontes de consulta e de relacionamento com o usuário na web. Atualmente, o desenvolvimento de aplicações web ele é bastante complexo, pois além da própria aplicação web, existe também integração com os negócios. Já falamos em outras oportunidades que o desenvolvimento de software hoje estão muito ligados ao desenvolvimento de novos negócios, principalmente negócios digitais. Então, a qualidade das aplicações web vão afetar muito a estratégia de qualquer negócio. Seguindo esse modelo de processos web, nós vamos ver que é possível trabalhar a partir de técnicas, a partir da formulação de vários aspectos, e trabalhar começando pela formulação do problema, onde o objetivo é justamente resolver uma questão colocada pelo usuário, e pode ser um problema, pode ser uma melhoria, podem ser novas funcionalidades, novas necessidades. Isso vai trazer uma etapa de planejamento e de análise de requisitos, onde o planejamento do projeto e a análise de requisitos são etapas fundamentais para direcionar corretamente o andamento do projeto web, unidos a eles tanto as questões de arquitetura da informação quanto o projeto da interação usuário com os sistemas. É necessário, nesse momento, também prever uma revisão de modelos e fazer essa revisão de modelos para análise de projeto e também verificar tudo que diz respeito à usabilidade. É importante que um modelo de processo web ele traduza-se em sistemas web que tenham muita interação com o usuário e permitam uma fácil utilização pelos usuários. Como subprodutos, como partes seguintes a esse processo, nós temos o processo arquitetural, que diz respeito ao desenvolvimento da aplicação web propriamente dito, o projeto navegacional, como vai se navegar, como se vai interagir entre as várias funcionalidades que o sistema deve possuir, e também o projeto da interface, que vai ser justamente o meio termo entre a aplicação e o usuário. Então são aspectos de projeto bastante importantes, porque eles vão determinar o sucesso ou mesmo o fracasso de um projeto web. A partir daí entramos na parte de implementação do sistema, com a execução de códigos, com toda a parte de linguagem, com toda a parte estrutural, e finalizando até a entrega aos usuários, e teste pelos usuários também, a parte de teste, onde vão ser envolvidos o conteúdo, as funcionalidades e toda a compatibilidade com a infraestrutura disponível, tanto de hardware quanto de software. Dentro desse modelo de processo, a formulação e análise são etapas fundamentais. A formulação ela vai permitir que tanto o cliente quanto o desenvolvedor estabeleçam um relacionamento, estabeleçam um entendimento comum para saber quais são as metas, para se desenhar os objetivos, o porquê
da construção daquele aplicativo. O objetivo aqui da formulação é identificar quais são os pontos essenciais, aquilo que o sistema fará, aquilo que o sistema também não fará, ou seja, estabelecer o escopo do trabalho de desenvolvimento e fornecer os meios para determinar onde se vai chegar e o sucesso desse projeto. Na parte de análise, na etapa de análise, que é uma atividade estritamente técnica, são identificados os dados, as fontes dos dados, como os dados são manipulados, as funcionalidades que o sistema deve ter e os requisitos comportamentais que o aplicativo deve atender. O conteúdo que vai ser oferecido pelo aplicativo ele deve ser muito bem definido, assim como detalhar cada função do aplicativo, das operações que ele realize, também detalhar a configuração, onde e como a aplicação vai ficar residente e a forma como o usuário vai poder interagir com o sistema, com a aplicação. Então, a formulação ela envolve perguntas do tipo: qual o principal motivo para desenvolver o aplicativo? Ou por que o aplicativo é necessário? Quem vai usar esse aplicativo? As respostas devem ser assertivas, as respostas não podem conter dúvidas, devem ser unívocas, devem atender especificamente a necessidades bem claras. E a resposta para essas perguntas vão identificar duas metas. A primeira meta, que é a meta de informação, que vai indicar a intenção de fornecer conteúdo, se o conteúdo é específico, se o conteúdo é genérico, se a informação para o usuário em particular, ou se vai atender um grupo maior de usuários. E metas também de aplicativo, que é como esse aplicativo, como a aplicação vai trabalhar, como ela vai executar as tarefas. A atividade de análise, ela envolve também 4 diferentes tipos, tá? Que são a análise de conteúdo, a análise de interação, a análise funcional e a análise de configuração. A análise de conteúdo envolve justamente identificar o conteúdo que está relacionado ao aplicativo, quer sejam textos, gráficos, imagens, dados de áudio e vídeo. A análise de interação dá o detalhamento da maneira pela qual o usuário interage com o aplicativo, ou seja, a forma como o usuário deverá utilizar o aplicativo. Já a análise funcional, nós temos os cenários de uso que são criados na análise de interação e vão definir as operações que vão ser usadas no aplicativo. Podemos usar, por exemplo, casos de uso para isso. Todas as operações e funções devem ser descritas em detalhes na análise funcional. E a análise de configuração, ela traz justamente o ambiente e a infraestrutura que vai comportar aquela aplicação, desde infraestrutura de rede, desde sistemas que estão agregados, se vai ser aplicação voltada para a internet, se vai ser aplicada em intranets ou extranets. A etapa seguinte envolve o planejamento. Planejamento sempre é necessário para que o modelo de desenvolvimento atenda realmente aos requisitos para os quais está desenhado e atenda de forma eficiente. Considerando que o desenvolvimento de uma aplicação web trata de um problema que está no mundo real, que vai requerer análise e especificação de requisitos, ou seja, o que deve ser feito, o modelo de processo vai trazer, via planejamento, soluções no mundo computacional que vão ser implementadas via projeto. E o projeto vai ser o como resolver aquelas questões apresentadas no mundo real. Ou seja, para cumprir isso passo a passo, para ter uma ordenação de tudo e realmente cumprir as necessidades necessárias para o desenvolvimento dos requisitos do cliente, é necessário planejamento. 4 elementos técnicos são definidos por Pressman e que vão auxiliar no desenvolvimento de qualquer aplicação. O primeiro elemento técnico é a modularidade, alta coesão, baixo acoplamento e outras heurísticas que devem ser utilizadas para o web. Então são aspectos, são técnicas que devem ser utilizadas.
O uso de métodos de projetos para sistemas orientados a objetos, porque nós vamos trabalhar com hipermídia, que vão definir objetos, que interagem através de protocolos de comunicação semelhante ao que acontece na orientação a objetos, que nós vamos falar oportunamente. E considerando também que existe uma grande variedade de métodos para projetos de hipermídia. 2. Trabalhar com as regras de ouro do Ben Shneiderman. Ele elaborou essas regras em 1986 e elas envolvem 8 aspectos. Primeiro, esforço pela consistência. Uma aplicação web deve ser consistente em si, não deve ser influenciada pelo ambiente onde ela se encontra ou por outras aplicações. 2. Deve atender à usabilidade universal, ou seja, deve atender ao universo de usuários para o qual foi desenhada. 3. Oferecer um feedback informativo, as atualizações e todas as etapas que o cliente ou o usuário encontrar dentro da aplicação, ele vai ter um retorno indicando que aquele processo realmente está em andamento. Para isso, é claro, vão ter 4 os diálogos que indicam o fim de uma ação. Quem aí já não teve de frente de uma aplicação onde apertou um botãozinho ali para executar um processo e ficou esperando uma reação no computador. Você não sabia se tinha acontecido, se não tinha acontecido ou se tinha acontecido algum problema. 5. Evitar erros. Uma das regras de ouro para o desenvolvimento web é evitar erros. Falhas de processamento, travamento não vão ser favoráveis aos usuários e vão buscar informação em outros lugares. Permitir a fácil reversão de ações, o item 6. Você faz uma operação numa aplicação, aquilo não era exatamente o que você queria e você precisa ter uma margem para retornar à condição anterior. Desfazer o que você fez ou refazer o que foi desfeito. Então, são possibilidades de reversão de ações. 7. Suportar o controle do usuário. O usuário deve se sentir no comando da aplicação. Ele deve interagir com a aplicação de forma que ele realmente se sinta proprietário naquele momento. E, por fim, 8º, reduzir a carga de memória de curta duração, que tem a ver justamente com a memorização das ações do usuário. Isso requer aplicações que sejam bastante fáceis, bastante compreensíveis em termos de interação, para que o usuário não fique tentando memorizar sempre aquilo que precisa fazer. O terceiro item, padrões de projetos, os design patterns, que são abordagens genéricas utilizadas para resolver problemas diversos, podem ser adaptados para resolver uma grande variedade de problemas específicos. Então, através de padrões de projetos, é possível se trabalhar em contextos, se trabalhar nesse contexto em problemas. Esses problemas vão ser estudados, ser contextualizados através desses padrões de projeto para se encontrar as melhores soluções. Então, existem padrões de projetos, existem vários padrões de projetos hoje disponíveis que nos permitem isso daí. Fora isso, no item 4, nós temos os modelos, os templates, que podem ser utilizados como estrutura padrão do projeto que vai ser utilizado para desenvolver o aplicativo. Aí na transparência vocês podem ver vários modelos, vários templates que podem ser usados em várias circunstâncias. Não existe aquele melhor ou pior, existe sim o uso mais adequado para determinada solução, para determinado sistema web. Quando a gente fala de projeto de web app, nós estamos falando de tarefas que devem ser cumpridas, etapas que devem ser realizadas. Segundo a proposta de Lowe e Pressman, através dessa pirâmide de projeto app, nós temos vários níveis de tarefas. Cada nível de tarefa representa uma parte desse projeto. Essas tarefas elas devem ser realizadas com o objetivo de qualidade do web app e vão desde a base da pirâmide, que representa a construção e está relacionado com tecnologia, até o topo da pirâmide, onde encontramos o projeto de interface que está relacionado ao usuário. A grande jogada desse modelo de pirâmide é as atividades nos diversos níveis. Elas podem se sobrepor, elas podem
ser reunidas para que você possa adequar da melhor maneira a solução que você precisa dar para a aplicação web, para o aplicativo web que você está desenvolvendo. Então, seguindo esse modelo de pirâmide, nós temos lá embaixo, em tecnologia, toda a parte de construção do web app, passando pelos projetos de componente, pela arquitetura, vendo as condições e critérios funcionais, partindo para projetos de navegação, a parte de conteúdo, todo o projeto estético de demonstração e o projeto de interface, que já vai também abarcar também critérios de usabilidade. O projeto da arquitetura web, então, ele é focado numa definição de uma estrutura hipermídia, na aplicação de padrões e na construção de modelos que vão montar uma estrutura para permitir reuso. No nosso caso aqui, eu trouxe um modelo de objeto orientado a hipermídia, desenho de hipermídia, que é o OHDM, Object Oriented Hypermedia Design Model, que envolve um modelo conceitual, a partir do qual se desenvolve modelos de navegação, utilizando uma visão orientada a objetos, que vão criar os modelos de interface e toda a parte de apresentação ao usuário. Mais uma vez, existem modelos diferentes, existem orientações de hipermídia diversas que devem ser escolhidas conforme a necessidade, conforme o aplicativo web que se vai desenvolver. Nós teremos a oportunidade de ver algum desses modelos durante a nossa disciplina. Pressman, por si, ele já preconiza 4 tipos de estrutura no desenvolvimento de aplicações web no projeto de arquitetura web. Estrutura linear, estrutura de grade, estrutura hierárquica e estrutura de rede, que vão influenciar no desenvolvimento da aplicação web como um todo. A estrutura linear, ela segue uma sequência de caminhos de navegação, através no estilo tutorial, onde o usuário vai seguir um passo a passo. Na estrutura em grade, a relação do usuário com o conteúdo da aplicação web é um pouquinho mais detalhado, porque divide o conteúdo em categorias, que vai facilitar o entendimento, vai oferecer oportunidades, opções de navegação diferentes para o usuário. No nosso exemplo aí, uma loja de instrumentos musicais, onde os produtos estão separados por tipo violão, tipo guitarra, tipo contrabaixo, etc., ou por fabricantes. E o usuário vai escolher a opção que ele deseja, mais próxima, assim, que é mais atraente para ele para navegar. Outra estrutura, a estrutura hierárquica, que é a mais usada atualmente, ela torna essa navegação mais rápida, oferece mais possibilidades em termos de opções para o cliente, mas também faz com que o cliente às vezes se perca. Quando nós estamos, por exemplo, num site de comércio eletrônico, são tantas possibilidades de navegação, tantos caminhos alternativos, que às vezes a gente se perde. Então também é algo que deve ser muito bem pensado no momento de se trabalhar com essa estrutura hierárquica. E temos também a estrutura em rede, que é bem flexível também. As páginas são trabalhadas com links e de hipertexto. Também oferece uma facilidade de navegação, mas também podem confundir os usuários. De todas as 4, a terceira, que é a estrutura hierárquica, é, sem dúvida nenhuma, uma das mais utilizadas hoje em sistemas de comércio eletrônico, por exemplo. Quando a gente fala de navegação, ou melhor, quando a gente fala de facilidade de navegação, nós temos também que trabalhar nesse projeto de navegação web. O projeto de navegação web ele define a estrutura que vai ser utilizada para apresentar o conteúdo web para o usuário. Como a navegação deve ser feita, os caminhos que vão ser seguidos e mecanismos de navegação que vão traduzir em acesso do usuário ao próprio sistema. Ou seja, o usuário vai atingir o objetivo que ele quer dentro do aplicativo. O projeto de navegação ele cria a chamada Unidade Semântica de Navegação, SNU, Semantic Navigation Unit, para cada objetivo associado a cada tipo de usuário. É uma árvore onde uma SNU
Ela é composta de subestruturas que são navegáveis, são aqueles caminhos, Ways of Navigation, WON. Cada caminho representa a melhor maneira de navegar para que o usuário atinja sua meta ou submeta, né? Que você pode ir particionando isso. A árvore vai abrindo em galhos. Essa estrutura de caminho, WON, é feita com um conjunto de nós relevantes, que são os Navigational Nodes, que são conectados por links, chamados Navigational Links, incluindo aí também algumas SNUs. Então você vê que há uma ramificação, também uma interligação entre esses elementos, principalmente os nós relevantes, que vão levar pontos importantes de acesso do usuário à aplicação. Uma vez estabelecidos os parâmetros, como vai acontecer a navegação, também é necessário estabelecer o projeto da interface web. A construção de interfaces da engenharia de software também podem ser aplicadas na engenharia web, mas existem algumas características da web que vão requerer algumas considerações adicionais. Por exemplo, quando a gente fala em navegação web, é importante que o servidor seja eficiente, funcione corretamente a conexão com o servidor. Então, correção do servidor. Erros podem fazer com que um usuário deixe o site, o servidor está fora, e procure informação ou serviço que deseja em outro servidor, em outro lugar. Segundo, textos curtos. Não forçar o usuário a ler grandes quantidades de texto. Uma página web, um serviço web, um aplicativo web, ele deve ser sucinto, ele deve ser bem direto em termos de usabilidade para facilitar o entendimento do usuário e também para não trazer assim, um estresse do usuário e ficar lendo textos longos, explicações longas que muitas vezes não levam a muita conhecimento, não esclarece muito. Avisos em construção. Quem é que já não foi buscar um site na internet e estava lá em construção ou em manutenção? Esse tipo de link, esse tipo de informação acaba sendo desnecessário, justamente porque você cria uma expectativa para o usuário vai ficar desapontado, vai ficar estressado com aquilo e vai buscar em outro lugar e não vai mais tentar consultar informação daquele site ou daquele aplicativo. Outras recomendações que visam construir uma boa interface, uma super interface. Usuários não gostam de rolar tela. As informações importantes têm que ficar colocadas na primeira página, no topo, de forma que apareça logo que a página for carregada, porque tem aquela questão do imediatismo, lembra? Você quer ser atendido rapidamente, você quer atender suas necessidades rapidamente. Os menus e barras de navegação devem ser projetados de forma consistente, devem estar disponíveis nas páginas que o usuário vai navegar. E também não deve ficar se fiando em funcionalidades de algum browser. Nós sabemos que existem incompatibilidades funcionais entre browsers que podem gerar incompatibilidades com aplicativos. Então, o aplicativo ele deve ser independente do browser, deve ter os recursos por si só, ainda que utilize algum serviço prestado por algum browser. E opções de navegação. Essas opções devem ser óbvias. Os sinais, as figuras que são usadas, né, elas devem ser padronizadas. A gente sabe, por exemplo, que uma engrenagem corresponde a aspectos de configuração. Uma seta para a esquerda vai voltar, uma seta para a direita vai avançar. Então tem alguns botões, tem algumas logos, tem alguns símbolos que são já padrão e devem ser obedecidos até para facilitar justamente o uso do usuário e não ficar procurando na tela o que ele deseja fazer. Isso é altamente estressante. Por fim, quando esses parâmetros todos de configuração, de interface, de apresentação, tudo está estruturado, nós precisamos testar as aplicações. Então, os testes para uma aplicação web exigem cuidado como qualquer aplicação de software, pois os aplicativos vão ser usados em diferentes ambientes, com diferentes browsers, usando diferentes sistemas operacionais, plataformas de hardware também que vão variar bastante, além de estar disponíveis para um número bastante variável de usuários. Nós falamos da carga, por exemplo, que é variável na internet.
Então, o sistema ele precisa ser testado em condições severas também de funcionamento. E segundo Pressman, existem alguns princípios básicos para o teste de software. O primeiro é que o modelo de conteúdo deve ser revisto para descobrir erros. É mais ou menos como buscar erro em documento impresso. É descobrir erro de tipografia, de gramática, concordância, consistência de conteúdo, representações gráficas. Sabe aquele botão que diz aperte aqui para você, que você vai ter o display da sua consulta, da sua compra e não aparece nada? Ou então te manda para um outro lugar que não tem nada a ver com aquilo que você espera? É mais ou menos isso. Revisão buscando erros de navegação. São vários cenários dentro de um aplicativo web. Então, cada cenário tem um projeto de arquitetura e navegação. Cada cenário desse precisa ser testado para encontrar erro e verificar se o usuário não consegue chegar a um determinado ponto, a determinado nó. Então, cada link é testado para garantir que corresponde ao que foi especificado para cada tipo de usuário. Outro aspecto, componentes passam por teste de unidade. Cada página contém um conteúdo, links, formulários, scripts, etc. Mas nem sempre é possível testar cada uma dessas características, individualmente, separadamente. Um link, um formulário. Então, em muitos casos, é melhor testar a menor unidade, que é a própria página. Então, nos aplicativos web, esse teste da página é focado justamente no conteúdo, como ela processa e nos links que estão ligados a essas páginas. Os testes de integração, eles também dependem da arquitetura que foi escolhida. Por exemplo, se foi escolhida uma arquitetura linear, arquitetura de grade ou arquitetura hierárquica, é possível integrar as páginas como ocorre no software tradicional. Agora, se forem utilizadas arquiteturas combinadas ou uma estrutura de rede, por exemplo, o teste de integração é similar àquela abordagem feita na orientação a objetos. Os testes de funcionalidade geral de conteúdo fornecido vão validar justamente as ações do usuário e as saídas que o sistema vai dar. Para ajudar na construção desses testes, nós podemos usar casos de uso, que vão justamente atestar que as funcionalidades para as quais o aplicativo, a aplicação web foi desenhado, realmente estão acontecendo. Os testes de compatibilidade são aqueles testes que são feitos com os sistemas operacionais, com os browsers, como já foi citado, as plataformas de hardware e todos os protocolos de comunicação. O objetivo desses testes também é descobrir erros que possam surgir, cada teste dentro de uma configuração possível e previsível. É claro que nem todas as possibilidades muitas vezes são passíveis de teste, inclusive pelo próprio aspecto do projeto web, que é um projeto bastante rápido em relação ao desenvolvimento de softwares convencionais. Por fim, os testes para a população de usuários, que são selecionados, um grupo de usuários representativo, que vai testar aquele sistema, que realmente tem utilidade de teste para aquele usuário em relação àquele sistema. O aplicativo é testado por esse grupo de usuários, os resultados são compilados e avaliados, onde são vistos se tem novos erros, que tipo de erro, se o erro é de conteúdo, se o erro é de navegação, verificar também as questões de usabilidade, compatibilidade e também as questões de desempenho e confiabilidade do aplicativo. Qual é o feedback, qual é o sentimento do usuário em relação à utilização daquele aplicativo web. Então vocês veem que existe todo um processo de teste visando justamente garantir a qualidade, garantir uma estrutura de aplicativo bastante íntegra. Feito todos os testes, validados as configurações, esse aplicativo vai para produção, vai para uso, E existe também aí, por fim, toda a etapa de documentação. Essa documentação desse aplicativo web envolve desde informações gerenciais, como versão, responsáveis, histórico de alterações, toda a parte de desenvolvimento. Traz também uma descrição geral do sistema, as funcionalidades, o destino, como se prevê a implementação, a instalação.
Traz também uma lista de visões sobre o mapeamento, sobre levantamento, sobre todas as impressões no desenvolvimento dessa aplicação. Ou seja, o objetivo é documentar o máximo possível, detalhar o máximo de informações para as etapas posteriores no ciclo de vida desse software, visando a sua manutenção e visando justamente o prolongamento do seu ciclo de vida. Resumindo, sistemas web devem ser desenvolvidos segundo princípios de engenharia. No nosso caso, nós falamos de engenharia de software, utilizando os fundamentos da engenharia de software, traduzindo isso para a sub-área engenharia web. O objetivo é desenvolver sistemas web como uma arte. Desenvolver aplicações web hoje é uma arte, onde você deve trazer, além do conhecimento técnico, a criatividade e a sua empatia com o usuário. Afinal de contas, os usuários querem produtos de qualidade que visem, que vão vir, né, que tenham a visão de atendimento de suas necessidades. E quando tratamos de corporações, como tratamos de negócios também, falamos de clientes. E esses clientes que encomendam esses aplicativos, que utilizam esses aplicativos para desenvolver os seus negócios, eles querem que projetos de software, projetos de aplicações web desenvolvidos dentro de prazos, esses prazos sejam cumpridos, orçamentos respeitados, a entrega de produtos também com qualidade. Então essa tríade de prazo, custo e qualidade são realmente imprescindíveis para atendimento como projeto, como um projeto de sucesso, um projeto de aplicação web de sucesso. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula 2, videoaula 2, parte 2, onde trouxemos algumas informações a mais sobre o desenvolvimento de aplicações web. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para o entendimento de vocês. Lembrando mais uma vez que vocês devem consultar também as notas de aula referentes a esse conteúdo para complementar todas as informações, tirarem suas dúvidas e terem um entendimento mais amplo do conteúdo que foi passado. Espero vocês na próxima videoaula. Um abraço a todos, até lá! Olá, tudo bem? Você que assistiu o vídeo, inscreva-se no canal. Isso é importante para nós. Não se esqueça de ativar as notificações. Aproveite e deixe o seu gostei. Até a próxima. Valeu!